ansiosos no processo de emagrecimento? Eu tenho certeza, se você já trabalha com emagrecimento ou quer começar a trabalhar com emagrecimento do zero, você vai passar por essa situação ou já passou. E aí, como realmente é possível ajudar essas pessoas que têm ansiedade a emagrecer? Deixa eu me ajeitar aqui, que eu tô meio troncha. E, gente, hoje é a nossa última live de aquecimento para o curso Viver de Emagrecimento. Se você ainda não fez a tua inscrição, já garante a tua inscrição agora. Basta você digitar curso aqui embaixo desse vídeo. Ou se você está aqui no nosso YouTube, você toca no link que está aqui bem embaixo do vídeo para você já garantir a tua inscrição. No curso Viver de Emagrecimento, vou te mostrar como atuar na causa raiz do excesso de gordura de qualquer pessoa para você faturar de 3 a 10 mil reais por mês trabalhando com emagrecimento comportamental. Inclusive, deixa eu até já te mostrar aqui um depoimento lindo que eu recebi hoje da nossa aluna. Deixa eu ver se eu consigo colocar ele aqui, que ele ficou cortadinho, ó. Toda semana já estou fechando análises que somam mais de 8 mil reais em um mês. Olha que maravilhoso. Já pensou sendo você, trabalhando aí, ó, um atendimento dela com análise de perfil de emagrecimento? Ela já subiu. A aluna iniciante, tá? Começou agora, acho que menos de 6 meses ela atende. De 497 para 597 a análise do perfil de emagrecimento. E já está aí vivendo de emagrecimento em menos de um mês. Já fechou a idade de fazer a mesma coisa, de também viver do emagrecimento, faturando de 3 a 10 mil reais por mês. Está aqui. Basta você digitar curso aqui embaixo desse vídeo para você também ter essa oportunidade, como acontece aí com vários dos nossos alunos, tá? Agora deixa eu tirar isso aqui e a gente começar com o nosso conteúdo de hoje sobre ansiedade e emagrecimento. Como é que a gente consegue, de verdade, ajudar essas pessoas que têm ansiedade a passarem pelo processo de emagrecimento da melhor forma possível? Para isso, o primeiro ponto que você precisa entender é: o que é ansiedade? O que é a ansiedade? Ansiedade realmente é algo ruim? Ou o problema é a falta de autoconhecimento e a forma como hoje as pessoas estão lidando com ansiedade? Porque com certeza, se você tem algum cliente aí buscando esse processo de emagrecimento, se você está buscando esse processo de emagrecimento e também pensa em trabalhar com emagrecimento, pode já ter visto diversos casos de pessoas relatando que não conseguem emagrecer por causa da ansiedade. Quem nunca? Já aconteceu com você? Tem clientes aí que, nossa, olha, o maior desafio da minha cliente está relacionado à ansiedade. E aí vem o maior, preste atenção nisso, pelo amor de Deus, o maior erro dos profissionais querendo controlar a ansiedade, sem entender o que é ansiedade. Como é que você vai ajudar a sua cliente a lidar verdadeiramente com a ansiedade? Para ela conseguir emagrecer, se você não sabe o que é ansiedade. Por isso que a gente vai te ensinar tudo isso de forma ainda mais profunda lá no curso Viver de Emagrecimento, para você realmente conseguir entender todos esses conceitos por trás do comportamento humano que nós usamos no emagrecimento comportamental, que faz você, que já é uma pessoa que trabalha com emagrecimento, como para você também, que está começando do zero, ter vários outros recursos e conhecimentos para ajudar essas pessoas a perderem peso. Então, o primeiro ponto é você entender por que aquela pessoa está ansiosa. O que é a ansiedade? A ansiedade, ela é um sintoma. Então, já anota isso, tá? Por mais que hoje a ansiedade esteja classificada como uma doença. Por quê? Porque tá tão cronificado o negócio, tem tantas pessoas com esse sintoma que já se classificou como uma doença, porque tem pessoas que têm essa ansiedade generalizada. Mas na verdade, o que é ansiedade? E aqui eu vou mostrar para vocês hoje, na nossa aula de hoje, eu trouxe aqui um material para mostrar para vocês o que é ansiedade. A ansiedade está relacionado ao medo. Então, todas as pessoas que passam por uma situação de ansiedade, na verdade, ela tem um sintoma de um medo profundo, real ou imaginário, que faz com que ela tenha necessidade de acionar o seu sistema nervoso
E esse acionamento do seu sistema nervoso faz com que essa pessoa perceba no seu corpo a ansiedade. Então, todos os sintomas relacionados à ansiedade, como o coração palpitando, né? O que é que acontece quando a pessoa tem uma crise de ansiedade? O coração começa a palpitar, a mão começa a ficar fria, a pessoa às vezes fica paralisada. Porque tudo isso que acontece é o nosso corpo mandando uma mensagem do que o que está acontecendo no ambiente, que o meu inconsciente percebe, para o meu cérebro, porque o meu corpo, o nosso corpo, gente, é uma anteninha que capta tudo o que está acontecendo. O meu corpo detectou algum perigo. Então, toda vez, preste atenção nisso, toda vez que o seu cliente passa por uma crise de ansiedade ou fala que tem ansiedade, o que na verdade aconteceu é que o corpo dele estava em um ambiente, estava em um local que a mente e o cérebro captou como algo perigoso está acontecendo. E por muito tempo, a ansiedade, ela gerou a nossa sobrevivência, porque não existe emoção ruim e não existe emoção boa. Todas as emoções, elas são importantes porque elas têm uma função na nossa vida. Qual é a função da ansiedade? A função da ansiedade é mandar um recado pra gente perceber o quê? Olha, tem algo perigoso acontecendo. O que é que isso tem a ver com emagrecimento? Presta atenção que você vai entender minha linha de raciocínio. Tem algo perigoso acontecendo. E aí, para sobrevivência da nossa espécie, as nossas emoções, inclusive a parte do nosso cérebro que processa as nossas emoções, que é o nosso sistema límbico, está relacionado à sobrevivência humana. Então, essas emoções, né, nos fizeram evoluir, assim também como a parte do nosso cérebro, o sistema reptiliano, que é a parte mais primitiva, que também está mais relacionada ainda com a nossa sobrevivência. Então, o nosso corpo, ele vai captar o perigo que está acontecendo no ambiente e, com isso, vai desencadear uma emoção. Aquela emoção tem uma função. A função de fazer a gente evoluir, de querer mais daquilo porque aquilo é bom e faz com que a gente possa sobreviver, ou de fazer a gente lutar ou fugir em relação ao que está acontecendo também para que a gente possa sobreviver. Então, a ansiedade, ela é essa emoção mais primitiva relacionada ao medo, que está relacionada à nossa sobrevivência. Só que no passado, o que era que acontecia? Os medos eram medos do leão, era o medo de morrer, era o medo da guerra, eram medos que estavam ali acontecendo. Só que, à medida que o ser humano foi evoluindo e as coisas foram mudando, a sociedade foi mudando, a nossa forma de processar as informações continuaram as mesmas. Então, quando a nossa mente, o nosso cérebro capta um determinado perigo, mesmo que esse perigo venha da nossa imaginação, seja a gente contando história pra gente sem nem perceber muitas vezes, o nosso corpo reage da mesma forma. O nosso corpo reage da mesma forma. Vou dar um exemplo para você sobre uma questão que pode gerar uma crise de ansiedade para a gente entrar no processo do emagrecimento, ansiedade dentro do emagrecimento. Imagine que você tem associado na sua mente a informação de que andar em uma rua escura à noite é perigoso. E aí, por algum motivo, você precisou andar numa rua escura à noite. O que é que vai acontecer? O seu corpo pode sentir ansiedade passando por essa rua escura à noite. Por quê? Porque ele manda a informação para você, ó. Esse lugar aqui pode ser meio perigoso. Aí o que é que vai acontecer? Seu coração vai disparar, sua mão vai suar um pouco mais frio. Pra quê? Porque o seu corpo tá lhe dando essa mensagem de alerta. Olha, pode ser perigoso andar por aqui. Porque isso vai proporcionar a sua sobrevivência. E aí o que acontece? Só que a gente começa a reagir dessa forma em várias outras coisas na nossa vida, detectando perigo em várias questões da nossa vida. E aí vem a grande chave da ansiedade no processo de emagrecimento. Eu sempre falo muito que o excesso de peso, vou usar isso aqui como metáfora, tá? Eu sempre falo muito que o excesso de peso é uma proteção emocional. Então, o que é que significa isso? Que a gente vai aprofundar no curso Viver de Emagrecimento. Imagina que essa bolinha aqui, ó, do meu olhinho,
Ai, gente, é uma delícia esse óleo. Eu amo óleo essencial. Vocês gostam? Tem vários aqui. Tem esse aqui, enrolãozinho. Então, imagina que essa bolinha daqui é tudo que aconteceu de negativo com o teu cliente, que ele nem lembra, porque a gente não lembra, tá? A gente não lembra das questões inconscientes que aconteceram desde que a gente era um feto na barriga da nossa mãe. Então, essa bolinha aqui, ó, é tudo que aconteceu de negativo que gerou dor no seu cliente, que gerou medo, que gerou essas emoções que são emoções normais. E dependendo do que acontece com cada pessoa, a história de vida de cada pessoa, alguns desses medos vão querer ser protegidos pelo excesso de gordura. Presta atenção que essa aula de hoje aqui, ó, era para ser aula paga da Universidade do Emagrecimento Comportamental. Se você entender isso aqui, você vai ajudar várias pessoas a se libertarem da ansiedade, tá? Nesse processo de emagrecimento. Então, o que acontece? Aqui tá os traumas, os medos, tudo que aconteceu na nossa vida. E aqui, essa tampinha daqui é a gordura. Por que a gordura? Porque a gordura, ela gera uma capa de proteção que tem a função de gerar um certo afastamento. Lá no nosso curso Viver de Emagrecimento, você vai aprender como cada perfil de emagrecimento protege diferentes dores com essa gordura em diferentes locais do corpo. Para você até entender qual é o medo que o teu cliente tem quando passa por esse processo de emagrecimento, tá? Só que lá a gente vai ter mais tempo, é uma semana de aula que você vai ter aí comigo, 3 encontros ao vivo, ainda tem uma mentoria no domingo, tá? Então você precisa até estar no nosso grupo do WhatsApp para receber todas essas informações, receber os links das aulas. Inclusive, se você ainda não fez a tua inscrição, já digita curso aqui. Preenche o check-in para você concorrer a vários prêmios, gente. Você vai concorrer, ó, a um livro, não lembro qual é o segundo prêmio, mas tem lá a informação do check-in e há uma bolsa de estudos na Universidade do Emagrecimento Comportamental. Então faz a inscrição, preenche o check-in e entra no grupo do WhatsApp. Combinado? Mas voltando pra cá. Então o que é que vai acontecer? Todos nós temos medo, isso é normal. Todos nós temos mecanismos de defesa, todos nós temos medos inconscientes. É assim que a nossa mente funciona, tá? E o que é que acontece? Imagina que esse medo, essa dor aqui, fosse uma dor real, fosse uma ferida física. A gente tá falando aqui de uma ferida emocional. Mas imagina que essa ferida emocional fosse uma ferida física, fosse um corte na tua pele. Você ia querer que alguém ficasse lá pegando o dedo, enfiando naquele corte? Não ia. O que é que ia acontecer? A tua pele, para não inflamar, para não infeccionar, ia criar uma camada protetora em cima daquela ferida para não ficar ninguém enfiando o dedo ali. Percebe? Ia gerar uma cicatriz. Então, o mesmo acontece com as dores emocionais, com as feridas emocionais. E já é comprovado que uma ferida emocional, que uma dor emocional dói. Mas dói mesmo, não é coisa da cabeça da pessoa. Uma ferida, se você fizer uma ferida no corpo, certo? E uma pessoa passar por um processo onde vai bater na ferida emocional daquela pessoa, o cérebro, onde processa as áreas de dor, também vai estar ativo. Então, a dor, seja dor física ou seja uma dor emocional, ambas são reais para a nossa mente, para a forma que o nosso cérebro processa a informação. Tá, o que é que tem a ver com isso? Para quem tá chegando aqui agora, o que é que eu estou segurando aqui? Uma metáfora onde essa bolinha são as feridas emocionais, os traumas, as dores, tudo que o teu cliente passou. E aqui a capinha de gordura. Essa capinha de gordura vai proteger, igual metáfora que eu falei aqui, se eu faço uma ferida no meu corpo, para eu me defender. Por que para eu me defender? O meu sistema imunológico vai ser ativo para criar uma camada de proteção em cima dessa ferida, porque senão eu vou infeccionar, eu vou perder o meu braço. E o nosso corpo, gente, anota isso, o nosso corpo sempre luta pela nossa sobrevivência. O nosso corpo sempre luta pela nossa sobrevivência. Então, o sistema imunológico vai ser ativo para me proteger do meu braço. A mesma coisa vai acontecer com a ferida emocional. Algumas pessoas desenvolvem outras formas de proteger essas feridas, com outras doenças, com outros comportamentos, com outras questões. Só que muitas pessoas pegam para feridas específicas que aconteceram, feridas emocionais específicas, desenvolve a gordura como uma proteção emocional. E onde é que entra a ansiedade nisso? Que é um ponto que ninguém, não falo ninguém, porque os meus alunos, graças a Deus,
conseguem, né, ter essa percepção diferenciada. Imagine que o seu cliente teve uma história muito desafiadora com a mãe dele. Ou teve uma história maravilhosa, mas ele não percebe que a criança dele teve necessidades que não foram atendidas. Quando uma criança não é amamentada, quando a criança é amamentada em excesso, quando uma criança chora e a mãe, o pai, muitas vezes não sabe por que aquela criança está chorando, significa que aquela criança tinha uma necessidade emocional para ser atendida. E aquela necessidade emocional, naquele momento, não foi atendida. A criança, o que é que acontece naquela hora com a criança? Ela registra isso no cérebro dela e no corpo dela. Ela registra que, olha, caramba, isso aqui aconteceu comigo e doeu. O que é que eu preciso fazer para isso não doer mais? Criar uma capinha de proteção. Algumas pessoas vão criar isso com a gordura. Então, a gente vai passando a nossa vida toda fazendo isso. Então, essa ferida emocional, essa dor, esse trauma, começa a ser protegido com uma capa de gordura, que a gente também pode chamar de couraça. Tipo uma armadura. Começa protegido com isso aqui. E os meus comportamentos, que a gente pode denominar comportamentos disfuncionais, que é o que leva ao ganho de peso, vão favorecer essa proteção emocional. Já se perguntou porque tem gente que come e não engorda, enquanto que tem gente que come só um pouquinho e já tá acima do peso? Isso aqui é uma das explicações. E aí, ok, a pessoa protegeu emocionalmente essa ferida emocional, protegeu com a gordura nessa ferida emocional que ela tinha. E aí começa a emagrecer. Ou questões começam a acontecer no ambiente que essa pessoa vive, que bate lá no medo que a pessoa tem. Bate lá no medo. Muitas vezes, o que é que a pessoa vai fazer quando ela não tem conhecimento suficiente sobre o que eu tô te ensinando aqui? E às vezes até vai para profissionais que não têm essa percepção. Ela já vai entrar nesses ambientes que despertam essas dores protegidas. Então, vai ser o seguinte, ó. Uma das opções vai ser assim. Eu tenho medo, por exemplo, um medo inconsciente muito comum, que leva muito a comportamentos de compulsão, de vícios, de dependência emocional, é o medo de ser abandonado. Aí a pessoa entra naquele ambiente, já acima do peso, já todo protegido. E quanto mais aquele ambiente que aquela pessoa vive. Quando eu falo ambiente, gente, é assim, a casa do pai, é o trabalho, é o relacionamento, é os locais que a pessoa vive. Aquele ambiente vai bater naquela dor do abandono. Aí o que é que vai acontecer? Como dói. Dói pra caramba se sentir abandonado pra quem tem a dor. O cérebro vai captar como uma dor real. A pessoa vai engordar cada vez mais. Pra quê? Pra não sentir o abandono. Porque se ela está acima do peso, o cérebro dela entende que ela está sendo vista. E quando ela sente aquele desconforto do abandono, ela alivia aquilo ali comendo. E aí ela come. Come quando tá triste, come quando tá feliz, come pra se conectar com outras pessoas. Ela vai comendo. E aí essa pessoa, sem perceber, fala assim, vou tentar emagrecer. Se ela não trabalha, se ela não sabe o porquê ela tem aquele comportamento, se ela não sabe o perfil de emagrecimento dela, se ela não sabe o que tá acontecendo na vida dela, que ela tem medo de emagrecer, esse é um dos primeiros modos da nossa formação completa, os medos da mente obesa. A pessoa tem medo de emagrecer. Quer saber se a pessoa tem medo? Se a pessoa tem ansiedade, já é um sintoma muito forte do medo. Se a pessoa está acima do peso, ela já tem medo. Se a pessoa tem ansiedade, esse medo tá sendo catucado. Tá sendo estimulado. Porque a ansiedade, como eu falei aqui no começo, é um sintoma. Então, eu tenho medo ali. Aquele ambiente tá, ó, mexendo naquele medinho que eu tenho, ó. Fazendo assim, ó, no meu medo, ó. Aí, o que é que vai acontecer? O meu corpo vai reagir. Ou engordando cada vez mais, pra eu me defender desse medo. Ou gerando uma crise de ansiedade, tendo ansiedade pra me avisar. Gente, o nosso corpo, ele é tão perfeito quando a gente entende. Quando a gente conhece as nossas emoções. As nossas emoções, as doenças, tudo que acontece é um sinalzinho de alerta do nosso corpo querendo chamar a nossa atenção pra gente fazer assim, ó. Olha pra mim, olha pra dentro, olha pro que tá acontecendo com você,
Olha para esse medo, para de fugir disso aqui. E é isso que nós temos que ensinar aos nossos clientes. Aqui eu tô só comunicando isso com você, para você entender o que realmente é a ansiedade. Então, a ansiedade nada mais é do que uma frequência que atrai para nossa vida cada vez mais aquilo do que a gente tem medo. E a ansiedade é um sintoma do medo. E aí, lá no nosso curso Viver de Emagrecimento, eu vou te explicar melhor essa tabela aqui. Mas hoje eu só quero que você perceba como a ansiedade está na mesma frequência do medo. A ansiedade está na mesma frequência do medo. E com a ansiedade, o seu cliente não vai emagrecer, porque o corpo dele, a mente dele e a energia dele vão estar completamente desalinhadas. Um corpo ansioso vai estar cheio de hormônios, cheio de neurotransmissores, que aumenta a inflamação do corpo, que gera uma sobrecarga gigantesca no nosso sistema de alerta, que bagunça o nosso sistema imunológico. Não é saudável. E a gente vai sentindo cada vez mais ansiedade. Bloqueia a nossa respiração. Gera uma bagunça no corpo. Eu tô falando da parte fisiológica e bioquímica. A mente de uma pessoa ansiosa é repleta de medos. Então, são crenças, são pensamentos, são percepções, toda hora sendo estimuladas, relacionadas ao medo. E a energia dessa pessoa, como é que fica? Primeiro que a pessoa não tem energia física. A pessoa não tem energia física para fazer nada, porque quem tem ansiedade fica paralisado. Então, a pessoa não tem energia. E a energia do campo vibracional da pessoa relacionada à emoção dela atrai para a vida dela cada vez mais daquilo que ela tem medo. Então, como é que funciona isso na prática? Eu tenho medo inconsciente de ser abandonado por causa de questões que aconteceram lá na minha infância. Questões que eu nem sei que aconteceram, que eu nem lembro, estão lá no meu inconsciente. Esse medo gera comportamentos de defesa. Esse comportamento de defesa faz com que eu ganhe cada vez mais peso. Quando eu começo a emagrecer, a minha defesa começa a sumir. E aí a pessoa começa a ficar mais ansiosa, ou volta a ganhar peso de novo, ou desencadeia um outro sintoma. Por isso que é tão complexo o processo de emagrecimento para quem não entende corpo, mente e energia, para quem não entende os perfis de emagrecimento, para quem não entende as emoções. Aí chega, às vezes, um profissional que olha o ser humano de forma segregada. Quando eu falo segregado, olha o quê? O ser humano como só um corpo. E vai dizer assim, toma um suplemento, toma um remédio. Inicialmente pode até funcionar, porque o suplemento vai alterar a bioquímica do corpo da pessoa, vai deixar a pessoa um pouco mais tranquila. O remédio vai até funcionar momentaneamente, mas cada vez mais a pessoa vai precisar de mais e não vai entender. E se tirar o medicamento, se tirar o suplemento, ela volta para aquilo ali. E o pior, tá? Todas as vezes que a gente faz os nossos clientes que têm esse processo de usar a gordura como uma proteção emocional a emagrecerem sem trabalhar a causa raiz, que é o que eu vou te ensinar no curso Viver de Emagrecimento. Para você fazer a tua inscrição, basta você digitar curso aqui nos comentários. E se você tá no YouTube, você toca no link que está aqui embaixo desse vídeo. Todas as vezes que a gente faz isso, a gente está tirando a proteção emocional dos nossos clientes. Tenha essa consciência. Antes, talvez você não soubesse, agora você tá sabendo. Você está tirando a proteção emocional do seu cliente. Se ele não tem recursos disponíveis para lidar com o corpo magro, ou ele vai voltar a engordar, ou ele vai ter o que eu chamo de falso resultado do emagrecimento. Todos os comportamentos que antes ele tinha, que fazia com que ele ganhasse peso, se não foram tratados na raiz do problema, entendendo a necessidade e a função daqueles comportamentos, da gordura na vida dessa pessoa, ele vai compensar essa dor em um outro comportamento. Ele vai compensar a dor que ele está sentindo, que agora ele parou de jogar isso na comida, ele parou de jogar no glúten, porque glúten é isso, porque lactose é aquilo. Aí ele vai parar de jogar isso aqui na comida e vai jogar isso em alguma outra coisa. Em que ele pode ficar ansioso, ele pode ter uma outra doença, pode desenvolver doença autoimune, aí pode começar a ter várias outras doenças no corpo dele, ou ir para outros vícios,
ou ir para álcool. Como o processo de cirurgia bariátrica, isso acontece muito rápido, essa proteção sai muito rápido muitas vezes, é muito comum a gente ver pessoas que passam pela cirurgia bariátrica descontando aquela emoção profunda que ele tinha, que normalmente está relacionada ao abandono, em outros vícios. Em álcool, pode pesquisar vários artigos científicos que falam sobre o alcoolismo pós-cirurgia bariátrica. E não é uma coisa que você vai trabalhar falando para de beber, para de comer. É uma questão mais profunda que a pessoa precisa compreender de onde veio. E se você quer atuar dessa forma com os teus clientes, você precisa estar no curso Viver de Emagrecimento. Porque lá, você que já trabalha com emagrecimento, ou você que quer começar do zero, vai entender todas essas questões mais profundas relacionadas ao excesso de gordura, como proteção emocional. E aqui a ansiedade é um desses fatores. Qual é o fator da ansiedade? Todos os medos que o teu cliente tem. Todos os medos que o teu cliente tem vão despertar no corpo dele a ansiedade como um sintoma do medo. Então hoje, né, vou até deixar aqui de presente para você uma coisa que pode ajudar muitos clientes com ansiedade. Mas é uma coisa, como eu posso falar, é um curativozinho, tá bom? Se você tem um cliente com ansiedade, isso vai ser um curativozinho, porque vai atuar na fisiologia da ansiedade. Mas só fazer isso não vai resolver. Ele vai ter que trabalhar e entender de onde está vindo essa ansiedade, ter cada vez mais consciência para aprender a lidar com essa emoção. Mas é a respiração. Se você ensinar o teu cliente que tem ansiedade a respirar, não durante só a crise de ansiedade, mas ao longo do dia dele, ele vai começar a ter mais contato com as emoções dele, tá? Porque muitas pessoas que não têm contato com as suas emoções bloqueiam a respiração e aumenta ainda mais o risco de ficar ansioso. Então, quando nós começamos a respirar, o nosso corpo... Lembra que eu falei que a ansiedade está relacionada ao medo por causa da nossa percepção do ambiente, porque o cérebro, a mente percebeu que tinha algum perigo naquele local? Então, como é que eu faço com que o meu corpo entenda que não tem perigo nenhum? Aqui, que é coisa viagem da minha cabeça. Respirando é uma das formas. E a gente tem várias outras técnicas para isso. E o principal, um tratamento completo para você, entendendo os perfis de emagrecimento do seu cliente, sabendo quais são os medos que ele tem, ensiná-lo de forma efetiva a lidar com esses medos que estão impedindo o emagrecimento e que muitas vezes também geram a questão aí da ansiedade, tá bom? Então, meus amores, ficamos por aqui hoje, tá? Se você tá assistindo um replay, também lembra de comentar aqui embaixo desse vídeo o que é que você achou. Se você já fez a tua inscrição no curso Viver de Emagrecimento, lembra de preencher o teu check-in para você concorrer a todos os sorteios. E também entra lá no nosso grupo do WhatsApp. Se você tá chegando por aqui agora, assiste o replay aqui no nosso canal do YouTube. Assiste o replay também aqui no Instagram, que está incrível. E que você já tenha essa consciência sobre a questão da ansiedade, entendendo sim que é possível, principalmente quando a gente conhece os perfis de emagrecimento, ajudar ainda mais os nossos clientes que têm esse sintoma e que a ansiedade está impedindo aí o seu emagrecimento, tá bom? Nos encontramos! Meu Deus do céu, já tô com saudade das nossas lives de aquecimento. Passou muito rápido. Passou muito rápido, gente. Olha, eu tô aqui olhando no calendário. Já temos segunda-feira a nossa primeira aula. Segunda-feira a nossa primeira aula às 20 horas do curso Viver de Emagrecimento. E você vai estar presente lá sim, ao vivo comigo. Até porque quem estiver nas aulas ao vivo, a gente vai passar todos esses recadinhos lá no nosso grupo do WhatsApp para você. Quem estiver presente nas aulas ao vivo vai concorrer a vários sorteios que vão estar acontecendo só no ao vivo, tá bom? Então, já anota na tua agenda. Nós temos as aulas ao vivo no dia 9 às 20 horas, no dia 11 às 20 horas, no dia 12, e também temos uma mentoria no dia 15 às 20 horas, tá bom? Então, anota na tua agenda, faz o teu check-in, faz a tua inscrição, convida ainda mais pessoas para participarem desse nosso treinamento, que é incrível. E essa edição desse curso Viver de Emagrecimento é inédita. Você participando de todas as aulas, você também vai obter o seu certificado aqui pelo Instituto Brasileiro de Emagrecimento Comportamental. Te vejo no Viver de Emagrecimento. Beijo grande para todo mundo que já está inscrito e para você também que vai fazer a sua inscrição agora. Até lá!